Thiago Maia entra na lista dos jogadores negociáveis do Flamengo. Fala galera rubro-negra, estamos chegando com mais um vídeo aqui no canal Camisa 10 da Nação. O seu, o meu, o nosso canal de notícias e informações do Flamengo. Esse Flamengo que a gente tanto ama. Mas antes de começarmos com as notícias, gostaríamos de pedir a você que acompanha o nosso canal e ainda não é inscrito, para se inscrever aqui embaixo no botão vermelho, ativar o sino da notificação, porque assim, sempre que postarmos um vídeo novo, você será notificado e, claro, deixar também o seu like e o seu comentário, porque isso ajuda demais o nosso trabalho e é muito importante para nós. E como sempre falamos, galera, é rapidinho. Papo. E deu, galera. Isso aí. Bom, bora começar então com as notícias. Vamos. Galera, há um tempo atrás foi comentado o nome de Leonardo, que é um gerente de futebol, para trabalhar no Flamengo. Leonardo, inclusive, uma vez disse o seguinte: eu tenho a intenção de trabalhar no Flamengo, até porque fui criado nas bases do Mengão. Até aí, beleza. Começou novamente um burburinho sobre esse tema. Uma coisa me chamou a atenção foi o Vene Casagrande, que foi buscar mais detalhes sobre essa possibilidade. E ele ficou meio bravo com tudo que ele viu. Por que eu estou falando isso? Seguinte, vocês acham que enquanto Marcos Braz for o coordenador de futebol do Flamengo, alguém vai assumir essa posição? Não vai. Não vai. Ele é um homem forte dentro do comando do Flamengo com a aprovação de Rodolfo Landim. Então, é uma coisa que se transforma em impossível. O motivo da indignação do Vene Casagrande é exatamente por esse ponto de vista. Não existe hoje um profissional que poderia assumir esse posto dentro do Flamengo e bater de frente com Marcos Braz. Ele tem a força, né? Infelizmente, amigos, estamos reféns de Marcos Braz até o final do mandato de Rodolfo Landim. Não vai mudar, não tem jeito. Bom, galera, seguindo com as notícias, o Flamengo faz os últimos ajustes para a partida de amanhã diante do Red Bull Bragantino. E nessa reta final de preparação, Tite deve contar com 3 reforços, os 3 jogadores que estavam com suas respectivas seleções, que retornaram para o Rio de Janeiro na madrugada de hoje. Bom, esses jogadores se reapresentam hoje, no CT na parte da tarde, na atividade que vai acontecer na parte da tarde, e provavelmente serão reavaliados pelo departamento médico do Flamengo para saber se terão condições ou não de jogo, principalmente Eric Pulgar, que jogou praticamente quase toda a partida de ontem, Então vamos torcer para que todos eles estejam bem e que possam ajudar o Flamengo nessa partida de amanhã, Importantíssimo. O Arrascaeta, inclusive, entrou no segundo tempo do jogo de ontem, quando já estava tudo praticamente resolvido. Vale também a pena ressaltar a atuação de De La Cruz, que foi responsável por participação direta em 2 dos gols que a seleção uruguaia fez. Afinal de contas, venceram por 3-0. Não fez gol, mas atuou ativamente nos 2. Uma outra coisa que a gente não pode deixar de falar, galera, é sobre o episódio de ontem entre Brasil e Argentina. Foi uma das coisas mais ridículas e horríveis que eu já vi na vida. Antigamente nós costumávamos criticar a torcida argentina pela conduta dentro de campo. Hoje parece que infelizmente as coisas estão se invertendo. Tudo porque a torcida brasileira começou a vaiar o hino nacional argentino. Galera, o mundo está mudando. Aparentemente, ao invés de os brasileiros aprenderem, parece que a gente está começando a desaprender a educação e o respeito pelos outros. No Maracanã ontem, as torcidas ficaram misturadas, até simbolicamente mostrando que era possível. Além de não possível, as cenas que foram mostradas foram tristes e lamentáveis. E outra atitude lamentável saiu por parte de jogadores do Brasil. Um dos únicos que foi, junto com os jogadores argentinos, tentarem amenizar a situação ou pedindo para
acabar com a briga foi Marquinhos. O restante nem se importou com o que estava acontecendo. Falar sobre o jogo de ontem entre Brasil e Argentina, eu acredito que não tenha nem necessidade. É o que a gente tem visto nos últimos jogos da seleção brasileira. Então, não vamos tocar nesse tema. Só fica aqui o lembrete. Nós precisamos crescer. Crescer como pessoas, crescer como jogadores, porque a seleção brasileira nada mais é do que um reflexo de que os jogadores que atuam no futebol brasileiro hoje são. A gente ainda parece que não entendeu que o mundo está mudando. As coisas estão diferentes e os jogadores de futebol têm outras primícias. Não são mais as dos anos 70. O esporte em si exige vários fatores e principalmente vontade e competência. E isso anda faltando no futebol brasileiro em geral. A gente está nivelado por baixo. Hoje, os argentinos são superiores a nós em campo, galera. Eu espero e acredito muito que o Brasil mude, porque do jeito que está, complicado. Era a única coisa para falar sobre esse jogo. E ainda, agora voltando para o jogo Flamengo e Bragantino, o técnico Caixinha do Red Bull tá querendo apimentar essa partida. Pô, galera, a gente sabe do momento do Red Bull, é muito bom. É um time que nos últimos anos, principalmente depois que virou SAF, ele vem numa crescente bastante legal. É um time de respeito. Contra o Flamengo, normalmente se cria muitas dificuldades, é fato. Mas o Caixinha parece que está vendo o momento como uma guerra fria. Então ele está tentando tirar proveito da situação para desestabilizar o nosso Mengão. Acreditem. Em uma entrevista que ele concedeu, ele disse o seguinte, que vai ser um jogo muito difícil, porém, nada impede de ocorrer mais um maracanaço. Para quem não sabe o que isso significa, foram algumas das tragédias vividas por seleção brasileira, pelo próprio Flamengo, em derrotas que a gente não contava e que aconteceram dentro do Maracanã. Tenho certeza que o Mengão vai entrar para mostrar para ele que aqui não, mas vão ficar ligeiro que os caras estão empolgados com relação a essa partida, viu, amigos? Bom, se por um lado temos o Caixinha que se pega nisso de que será mais um maracanaço, do outro temos o Flamengo que busca repetir o feito no segundo turno de 2022. Na ocasião, o Mengão venceu a equipe de Bragança por 4-1, com gols de Gabigol e Pedro por 3 vezes. Hat-trick do Pedro, hein, galera? Bom, o cenário se repete, é bem parecido com o que aconteceu em 2022. Vocês vão se lembrar que no primeiro turno, a equipe paulista venceu o Flamengo, em Bragança. E no segundo turno, o Flamengo amassaram eles dentro do Maracanã. Tomara que dessa vez esse feito se repita, né? Assim, é primordial que a gente consiga uma boa vitória, uma boa apresentação para trazer os 3 pontos, deixar o Bragantino quietinho no canto dele. Melhor assim, né, galera? A gente só faz a ultrapassagem e vai embora. Vamos que vamos, Mengão. É um jogo muito importante e precisamos desses pontos. Sim. Acabei deixando de lado uma informação que também é relevante. Galera, o Flamengo fretou 2 jatinhos para trazer os 3 jogadores que estavam disputando a eliminatória, tudo isso com a aprovação do Rodolfo Landim. Só um detalhe, sabe quanto custou para trazer os 3 jogadores? R$500 mil. Caralho, essa operação gringo tá ficando cara, hein? Caramba. Ai, ai, ai. Assustei. Continuando com as notícias, amigos, Thiago Maia é um jogador que desde a sua chegada ao Flamengo sempre foi colocado muita fé no futebol dele. Acho que essa é a palavra que define. Passou por momentos difíceis na carreira, inclusive uma contusão que quase o tirou dos gramados. Venceu essas barreiras, retomou ao futebol e no ano passado e nesse, Thiago Maia não vem conseguindo render o que dele se espera. No meio do ano, houveram algumas sondagens com relação ao jogador, tanto pelos catares quanto pelo mundo árabe. O Flamengo segurou. Tite é um apreciador do futebol do meio-campista, mas já deixou claro que se o Flamengo quiser negociá-lo,
não vai se impor. Por que você está falando sobre isso? Simples. Thiago Maia entrou na lista dos jogadores negociáveis do Flamengo. Tudo porque o momento que ele vem atravessando não está legal. E o Flamengo, pensando na reformulação do elenco, também deseja receber alguma coisa em troca por uma eventual negociação do jogador. Queria fazer a pergunta aos amigos. Acham interessante o Flamengo negociar Thiago Maia? O que você pensa aí? Bom, nesse momento é o que a gente falou em alguns vídeos atrás. Acho que todo mundo vai optar pela saída, né, de Thiago Maia pelo momento que ele está vivendo. A gente também tem que levar em consideração que nesse ano de 2023, poucos são os jogadores que estão rendendo dentro de campo. Thiago Maia teve o seu papel em temporadas anteriores que foi fundamental para o Flamengo também. Porém, se o Flamengo quer uma reformulação, um ar novo nesse time, tá aí a oportunidade, né? Concordo. Bom, galera, e essas eram as notícias que tínhamos para vocês agora pela manhã. Lembrando, você que é novo no canal e ainda não é inscrito, dá uma forcinha pra gente. Botão aqui embaixo, já se inscreve, deixa o seu like, o seu comentário, compartilhem pra geral, porque vocês sabem, juntos somos mais fortes. Muito mais fortes, amigos. Pessoal, fiquem bem, um excelente dia a todos vocês. Tá chegando a hora de vermos o Mengão novamente, galera, não se desesperem, tá chegando. Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Eu só fiquei pensando em um detalhe agora e resolvi, inclusive, falar com vocês. Vocês viram um monte de cadeira que foi jogada ontem? Pois é, destruíram o Maraca, né? Será que vai ter condições de jogo hoje? Vamos ver, né? Caramba, viu? Amigos e amigas, bom dia.